Para você que está iniciando uma pesquisa, uma boa opção é começar pelo levantamento de alguns artigos científicos. Eu escolhi aqui um como um exemplo. E aí, analisando esses artigos, vocês poderão ter muitas ideias para a pesquisa. Primeiro, vamos observar aqui o título do artigo. O Brincar na Escola, : a relação entre o lúdico e a mídia no universo infantil. Só o subtítulo daria um tema muito interessante e bem delimitado, né? Porque traz algumas categorias, como a questão do lúdico, a mídia e o universo infantil, né? Então, essas três categorias ajudam a delimitar. Quando você escolher um assunto, digamos que o seu assunto é a ludicidade, você pode fazer uma pesquisa na internet e, a partir da análise dos títulos dos artigos, você pode ter uma ideia para a sua pesquisa, né? Porque o tema ele não pode ser amplo, ele precisa ser delimitado a exemplo desse tema que está nesse artigo. Vejam que na estrutura temos a identificação dos autores, lembrando que cada artigo segue um modelo de onde ele será publicado. No caso, esse artigo segue as regras da Revista Brasileira Ciência e Esporte de Florianópolis. Vejam que também esse elemento, o resumo, é riquíssimo, traz uma síntese do que trata a pesquisa. Vamos analisar aqui, por exemplo, como é que ele começa, né? Começa contextualizando. Vejam, a mídia tem se afirmado como um forte componente da realidade na sociedade contemporânea. Há, nesse sentido, um crescente interesse na análise de como as mensagens dos discursos midiáticos estariam presentes no universo infantil. Então veja que começa contextualizando o tema, né? Depois parte para o objetivo. O objetivo deste estudo foi o de averiguar e analisar a presença da mídia no ambiente escolar por meio da cultura corporal de movimento infantil. Aqui, as autoras deixam bem claro o objetivo geral da pesquisa. Utilizou-se metodologicamente a observação participante em uma instituição de educação infantil de Brasília, Distrito Federal. Então, descreve rapidamente a metodologia que foi utilizada nessa pesquisa. E vejam, fala que a pesquisa foi desenvolvida numa instituição, mas não menciona, e isso inclusive é importante por questões éticas, né? Mas fazer referência a uma instituição também seria uma forma de delimitar o tema. E continuou o resumo. Como resultado parcial, constatou-se que há uma apropriação cultural da mídia pelas crianças em seus momentos lúdicos e em suas relações sociais repetidas nos jogos simbólicos. Aqui nós temos a última parte do resumo, que é nada mais do que o resultado da pesquisa. Então nós temos aqui uma estrutura muito interessante de resumo. Primeiro, contextualização do tema, depois o objetivo, depois a metodologia e, por último, os resultados da pesquisa. Então, se vocês analisarem o tema de pesquisa, analisarem o resumo, vocês poderão ter muitas ideias para as suas pesquisas. Lembrando que é a partir da apreciação do resumo que vocês poderão decidir se por exemplo, esse artigo vai servir ou não para a sua pesquisa, né? Servir como uma fundamentação ou utilizar numa revisão integrativa. Então, percorrendo aqui um pouco, vejam a estrutura. Começa depois do resumo, nós temos a introdução, certo? O artigo utiliza normas de rodapé, os tópicos, os itens não são numerados, porque alguns modelos trazem a numeração. Nesse modelo aqui não existe a numeração. E outra coisa que chama a atenção é que os títulos estão todos em caixa alta, mas não estão em negrito. Em outros modelos de artigo, os subtítulos ou títulos vêm em negrito. Então, passando aqui rapidamente no artigo, são 14 páginas. Vejam que eu passei demais, mas vamos ver aqui, voltando aqui um pouquinho, né? Quais seriam os elementos? Nós temos o título, o subtítulo, identificação dos autores,
o resumo, as palavras-chave, quer dizer, que estão relacionadas ao tema de pesquisa. Vejam só quais são as palavras-chave: cultura corporal de movimento, infância, jogo simbólico e mídia. Então nós temos aqui a introdução, depois nós temos o desenvolvimento, que começa com o título O Jogo e a Cultura Corporal de Movimento, outro tópico do desenvolvimento. Depois, essa parte que é fundamental no artigo, que pode receber o outro nome. Nesse caso, o título é O Campo de Pesquisa e os Procedimentos de Investigação. Por exemplo, você pode encontrar artigos que terão o título Materiais e Métodos, ou capítulo Procedimento Metodológico, certo? Aqui nós já temos uma espécie de percepções da mídia no universo infantil. Na verdade, eu entendo que é a parte da discussão dos resultados, certo? E depois, com certeza, são os resultados e a discussão, depois as considerações finais, que, na verdade, as considerações finais retomam aquilo que é previsto no objetivo geral. Na estrutura desse projeto, o abstract, vejam, ele vem no final. Então, muitos artigos abstract vêm no início, mas aqui ele vem no final. O que seria o abstract? Seria o resumo traduzido para uma determinada língua. Pode ser para o espanhol, para o alemão, mas a língua mais utilizada é o inglês. Outra forma da gente explorar os artigos é dar uma lida nas referências, porque você pode, de repente, encontrar uma fonte, um livro, um artigo científico nas referências que desperte o seu interesse, e aí você vai decidir se vai utilizar ou não. Porque essas autoras utilizaram de uma forma, né? Fizeram a leitura delas, lembrando que a leitura é seletiva, mas se você, por exemplo, pegar essa referência aqui, o que é Mito-Educação, de Belloni, e você ler diretamente este livro, com certeza você vai ter uma maneira própria de se apropriar daqueles conhecimentos. Aquilo que as autoras desse artigo acharam interessante, não necessariamente é o que vai despertar o interesse em você. Então também é uma boa dica apreciar esse material. E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, para encerrar esse vídeo, é quando, por exemplo, nós podemos fazer uma pesquisa, uma revisão de literatura a partir de artigos publicados na internet. Então, quando nós formos selecionar os artigos, é importante estabelecer os critérios de inclusão e de exclusão. E uma coisa que os orientadores têm pedido muito é que os materiais sejam materiais recentes. Por exemplo, aqui é um artigo que foi recebido em setembro de 2010 e publicado em junho de 2011. Então, para alguns orientadores e integrantes de banca, possivelmente esse artigo, por melhor que ele seja, ele já está um pouco defasado, né? Já está fora do prazo. Então, eu recomendo que vocês busquem, coloquem como critério de inclusão artigos publicados nos últimos 5 anos. Isso não quer dizer que você não possa ler esse artigo. Você pode ler sim, inclusive você vai adquirir muito conhecimento, mas prefira aqueles artigos publicados de 5 anos para cá, certo? Eu sou Salles, do TCC Ponto Descomplicado, e espero que essas dicas sirvam para que você desenvolva uma boa